Está escutando agora? Agora está perfeito. Nossa assessora que resolveu o problema. Seja bem-vindo, Glauber. Que bom. Tá frio aí, André? Tá muito frio, viu? Já teve, acho que ontem estava pior, mas tá muito frio por aqui. Hoje de manhã eu quase não consigo sair da cama. Muito frio mesmo. Pois é, o tempo tá muito... teve uma mudança muito brusca, né? Pessoal, seja bem-vindo, boa noite! Aquele boa noite com muita energia. Vamos aguardar aí o pessoal entrando. Vamos aguardar só um minutinho. Quero apresentar aí para vocês meu parceiro, meu amigo, que vem acompanhando esse projeto aí, Dr. Glauber Pimentel, e muitos outros amigos aí que vêm me dando a maior força para entrar aí com tudo nesse projeto. Então, seja bem-vindo, muito obrigada aí pela sua presença. Dr. Glauber é ginecologista, médico funcional e trabalha com longevidade saudável. Como envelhecer mais saudável, é isso, Glauber? É isso mesmo. E assim, ele tem uma... Pode falar. Dentro dos pilares da vida saudável, inclui o sexo, né? E ótimos relacionamentos, né? Exatamente. Gente, eu comecei aí com uma música muito especial, aqueles que ouviram, uma música até sugerida pelo meu grande amigo Cassiano, que eu já vi ele também. Seja bem-vindo, Cassiano, que fala de campeões, do grupo Era. Por que eu coloquei essa música? Porque eu acredito que nós todos somos campeões. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu sempre busco o máximo de excelência em tudo que eu faço. E nesses anos todos eu percebi que muita gente na área da sexualidade deixa de buscar esse máximo, se acomoda, não fala, e talvez por falta de opção, por não ter aonde conversar sobre isso, a gente troca receita sobre tudo. Se a gente quer fazer uma boa comida, a gente conversa com a amiga, a gente busca informações, a gente busca os melhores ingredientes para fazer aquela comida, mas na hora do sexo, a maioria das pessoas aprenderam quase tudo sozinhos. E quando encontra um entrave, uma dificuldade, acaba se fechando ali no seu mundo. E eu acredito que nós não utilizamos nem 30% do nosso potencial de prazer que temos dentro de nós. A gente não desenvolveu esse potencial. Então, eu acredito que nós podemos ser campeões, buscar essa excelência na nossa sexualidade. Daí nasceu esse projeto meu de plenitude sexual, de buscar transformar o potencial que está dentro de nós em uma grande potência, em uma potência de prazer, em uma potência de felicidade, em uma potência de orgasmo mesmo. Porque quando a gente aprende a acender esses pontos dentro do nosso corpo, a gente consegue sentir muito mais do que a gente vem sentindo. Muitas pessoas nem sentem, né? Que é o tema de hoje. Muitas pessoas tiveram tantas frustrações ou foi acumulando tantas negativas que hoje não tem mais desejo. E esse é um tema que nós vamos trabalhar hoje. Você acredita em plenitude sexual, Glauber? Claro, com certeza. O dia a dia do ginecologista e como médico funcional, a gente procura bastante conversar com os pacientes e investigar esse pilar essencial, né? Então, e como está a sua libido? Né? Então, a gente faz a conexão de tudo que está acontecendo na vida dele, no trabalho, relacionamento com os filhos, com os pais, com o uso de medicações, e isso tudo influencia na libido. O que você acha, André? É exatamente isso. E o meu objetivo nesse espaço aqui é exatamente isso, a gente poder dividir experiências, somar competências com os meus parceiros, com os meus amigos,
para a gente poder dividir com vocês um pouco da nossa história, um pouco das histórias dos nossos pacientes, e com isso ajudar que cada um de vocês possa encontrar dentro de vocês esse caminho do prazer, esse caminho, a sua potência, o seu potencial, e colocar isso em prática. Eu quero contar uma história para vocês. Eu recebi vários depoimentos nessa semana. O Glauber também recebeu alguns, me mandou também alguns. E eu quero ler um para vocês, que ele diz mais ou menos muito do que vem acontecendo na nossa clínica ultimamente. Tenho 29 anos e sou casada há 2 anos. Eu e meu marido nos amamos muito. A vida não teria sentido sem ele. Somos amigos e companheiros. Adoro quando ficamos juntos, abraçados ternamente. Ele fazendo cafuné na minha cabeça. Mas, ao primeiro sinal de um carinho mais sexual, uso algum pretexto para me afastar. Não desejo fazer sexo com ele de jeito nenhum. O que mais me dói é que sei que ele sofre com isso. Durante o nosso namoro e no início do casamento eu gostava muito, mas agora só a ideia já me desagrada. Não conto isso para ninguém. A família e os amigos nos veem como exemplo de casamento perfeito. Não sei como resolver essa situação. Por favor, me ajude. Isso, quem aqui nunca sentiu uma falta de fazer amor? Uma falta de vontade de fazer amor? Quem aqui nunca inventou aquela desculpinha? Estou com dor de cabeça, estou muito cansada, acordei cedo, as crianças deram muito trabalho, para poder escapar daquele momento de fazer amor com o seu par, independente de orientações sexuais. A gente acredita que o desejo é uma coisa intrínseca. Então, assim, quem nunca passou por isso? Eu pergunto para você. O que acontece? Por que eu contei essa história? Porque a maioria das pessoas acreditam e falam: casamento cai na rotina. Casamento é tudo igual, depois de 20 anos o sexo não é o mesmo. E o que a gente vem percebendo cada dia mais? Pessoas jovens, eu tenho paciente de 19, de 23, 29. Namorados também, né? Namorados, muitos namorados com inibição de desejo. Tem namorados fazendo sexo uma vez por mês. Quando faz? Então, assim, o que está acontecendo com essa energia que existe dentro de nós? Essa energia, gente, a libido, é uma energia vital, é uma energia pura, fundamental para que a gente alcance aquela realização plena dentro de nós. Quando essa energia, de alguma maneira, não está canalizada, é como se faltasse algo dentro da gente. Essa tal libido, aquele tesão, para muitas pessoas se manifestam principalmente pela sexualidade. Mas alguns distorcem isso aí para o trabalho, isso, né, Glauber? Para a arte, e deixam aquela vida sexual de lado. O que você acha disso aí, Glauber? É interessante você falar disso, que eu pergunto para alguns pacientes, para homem ou para mulher, e aí eu falo realmente que a sua libido está toda canalizada ou para o esporte ou para o trabalho, e realmente há um tesão grande, principalmente quando não tem um parceiro, onde ou não há parceiro ou não há conexão com parceiro. Então, tem uns que direcionam para o trabalho e para o esporte, ou para ganhar dinheiro, né? É a libido, a luz da vida dele, que seria a libido mesmo, aquela força, vai para outras coisas, né? Ele canaliza aquilo ali para outras coisas. Para outras coisas mesmo. E alguns são satisfeitos. São satisfeitos, são felizes, mas é como se ficasse faltando. Ele não entrou em contato com aquela energia vital, com aquela energia fundamental do ser humano. A libido, ela é uma energia vital, ela é uma energia muito importante. E numa pesquisa recente da Caimita Ábido, ela fala que 93% dos brasileiros falam que a parte sexual, a relação sexual é fundamental no casamento. E por causa disso, as pessoas ficam tentando criar situações ou manter o casamento, às vezes fazendo sexo sem vontade, às vezes, muitas vezes, forçando alguma situação, mesmo que sem estar com desejo.
Agora, como acender esse desejo, né? Agora, essa questão da inibição de desejo, antes de falar da inibição, eu queria falar um pouquinho dessa questão do desejo. Por quê? O desejo, ela é a primeira etapa da resposta sexual. Então, nós temos o desejo, a excitação, depois a resposta, ali, o orgasmo, e tem o período de resolução. Então, quando a gente tem um problema nessa questão do desejo, que ele é manifestado de formas diferentes entre as pessoas, para algumas pessoas, um simples olhar é fato para ele poder conseguir acender essa chama do desejo. Mas para outras, não. Para outras, precisa de muito tato, muito conversinha no pé do ouvido. Então, assim, a forma como o desejo se acende, ela é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, é muito importante que isso seja percebido aí dentro do seu relacionamento com o seu par. E o tema de hoje, nós vamos falar, então, é inibição do desejo sexual, que é quando você passa a ter algumas dificuldades para poder acessar essa energia vital, essa vontade de fazer amor com o seu par. Então, assim, o que a gente vem percebendo é que existem várias causas causando a inibição sexual, porque podendo ser físicas ou emocionais. Aí eu vou pedir para o Glauber colocar para a gente quais são as causas físicas que causam aí a inibição de desejo sexual. Hoje em dia a gente vive uma vida bem diferente de antigamente, né? Então, para ter um equilíbrio é bem desafiador. Hoje nós temos várias demandas, né? Que vai desde do trabalho, da parte financeira, do relacionamento, sendo casado ou não, a alimentação. Hoje também há toda uma busca que você tem que ter um corpo perfeito, então muitas pessoas se negam, quando não tem um corpo perfeito, a ter um desejo sexual, há uma inibição, né? Da parte ginecológica, que a gente vê bastante as pacientes, vai desde disso, do estresse do dia a dia, né? Da tripla jornada de casada, dona de casa, trabalha fora, de mãe, né? Cria todo um estresse. E o que esse estresse causa fisicamente no corpo da mulher? O aumento do cortisol, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, elas inibem a produção dos hormônios sexuais, né? Então, o estresse por si só, você não vai buscar sexo para procriar, porque o sexo, teoricamente, foi feito para procriar, não para ter desejos, né? Sexo por si só. Então, isso tudo, ele inibe e ele vai ficar numa situação de fuga, né? Então, inibe os hormônios sexuais. Outra coisa que a gente vê bastante na ginecologia, os pacientes, a maioria usa anticoncepcionais, né? Os anticoncepcionais, por si só, se você for ler na bula, ele inibe a produção de hormônios como a testosterona, e isso tudo causa a diminuição da libido. Mas tem pacientes que usam anticoncepcional e tem libido normal. Outras não usam nada. Hoje, cada vez mais, nós vemos pacientes que não usam anticoncepcional, utilizam outros métodos, utilizam DIU de cobre, e mesmo assim está com a libido baixa. Mesmo assim está com o nível de testosterona baixo. Hoje, há uma busca intensa das pacientes, quero dosar minha testosterona, achando que só a testosterona vai resolver. E não é isso, né? E não resolve, né? Mas uma coisa interessante é que é o essencial, né? Uma coisa interessante é que acaba que o estresse gera uma mudança química, né? Isso. Isso que é igual a ansiedade. Quando você está ansioso, você dispara no seu corpo adrenalina, noradrenalina, cortisol. Neurotransmissores. Isso altera a nossa questão química. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque quando a mulher passa o dia inteiro estressada, cansada, agitada, essa química que o estresse traz atrapalha a produção dos hormônios sexuais. Não é isso, Glauber? Isso. Então, assim, o emocional interfere no corpo, interfere na química do corpo. Então, a gente tem que buscar lidar com os problemas de forma diferente, lidar com as situações de forma diferente. Aquela história que a mulher, que o pessoal sempre fala, né, que a mulher tem que ser conquistada desde o início do dia, no bom dia, no meio do dia, para que ela fique de bom humor o dia todo e chega de noite e esteja com vontade.
Já o homem, muitas vezes, ele tem um caminho contrário. Às vezes, ele relaxa na cama. Mas às vezes, não é todos, mas alguns homens acham que fazer sexo para ele relaxa. Ele não precisa não estar estressado para fazer sexo. E a gente vê muito isso no consultório, eu vejo isso muito no consultório. Mas eu já tenho pacientes homens que também não têm vontade quando está cansado, quando está estressado. Isso independe da classe social, né? Hoje ele é totalmente democrático, essa questão de perda ou diminuição da libido, né? E outra coisa que eu vejo muito, André, em relação ao estilo de vida, hoje os pacientes, as pessoas cada vez dormem menos, né? E a maioria dos hormônios são produzidos à noite. A melatonina, a testosterona, o hormônio do crescimento, o processo de detoxificação acontece principalmente à noite. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão dormindo mais tarde e acordando mais cedo. E isso tudo causa um estresse no corpo. Uma coisa que você fazia com 30 anos, você vai pagar posteriormente. Com 50 anos, você não dá conta, né? Não dá conta de tanto que os anos passaram e seu corpo fica estressado em relação a isso, né? É isso mesmo. Eu estou vendo aqui, alguém já colocou uma frase que eu uso muito, que mulher é igual fogão a lenha. Tem que aquecer, tem que fazer as coisas, comer pelas beiradas, tem que demora para esquentar, mas quando esquenta, demora para esfriar. Mas o que causa aí essa questão da inibição do desejo também são as fases da vida, né, Glauber? A questão do pós-parto, do puerpério, essa questão das mudanças, filhos, essa questão de conseguir conciliar o seu papel feminino com a questão da maternidade, o próprio corpo, os seios, como que antes era um órgão erótico, passa a ser um seio que vai amamentar, um seio que vai nutrir. Então, tudo isso vira uma confusão dentro da mulher que precisa ser abordado, precisa ser cuidado, precisa se ter uma atenção com essas questões, né? Tem que se preparar muito bem o casal para essa fase, né? Conversar, ter um equilíbrio e o marido, o parceiro, entender que é uma fase especial, né? Às vezes a própria paciente se cobra porque ela não consegue há uma dificuldade grande no período pós-parto de ter relação, porque ontem mesmo eu atendi um paciente. Esse período de alimentação, o foco é o bebê. Há um aumento do hormônio chamado prolactina, inibe os hormônios sexuais. O foco é alimentar a criança. Há um ressecamento da vagina. Então, assim, é a criança, né? Então, assim, não pode nem se cobrar nem a mãe, nem o parceiro que tem que entender. Outra coisa, André, o que você tem visto ultimamente, nos últimos anos, e o uso de antidepressivos, que é cada vez maior entre homens e mulheres? Eles são um dos grandes culpados também. O uso de antidepressivos, de várias medicações para dormir, vários ansiolíticos, interfere muito na questão da energia também, né, da energia sexual, da forma como a pessoa, da disposição para a vida, porque, gente, a libido é uma energia vital, uma energia de vida, e o sexo é uma energia de vida. Se você não está bem, se você não tem energia, chega ali no final da tarde, você não está aguentando mais nada, está faltando, às vezes, alguma energia, está faltando uma alimentação, está faltando uma cabeça boa para poder estar ligando. Mas antes de falar aí do que fazer, né, eu quero colocar um pouquinho mais sobre as questões emocionais que afetam o desejo. Além do que o Glauber começou a falar, que é a questão da rotina, do trabalho, porque com essa tripla jornada que a mulher foi assumindo, quando ela vai assumindo o mercado de trabalho, ela, de alguma maneira, ela ainda não aprendeu a lidar com todos os papéis da mulher. Porque, assim, ela quer ser uma excelente profissional, quer ser uma excelente mãe, quer ser uma excelente esposa, então ela começa a se cobrar muito. Então, essa autocobrança atrapalha muito com que ela ponha para fora as suas necessidades, os seus desejos. Como é que está o seu relacionamento? Isso também é muito importante. Será que você está tendo aquela intimidade que é essencial com o seu parceiro? Você está tendo? Será que você consegue manter essa intimidade? Será que você consegue manter essa intimidade com o seu parceiro de uma maneira mais intensa? Perceba o que você está fazendo. Às vezes a gente está há 20 anos do lado, há 3 anos, há 4 anos, a gente não conhece o nosso parceiro. A gente não sabe o que ele gosta, a gente não sabe como ele gosta de ser tocado.
Então, é importante que você tenha esse... Será que você conhece o seu parceiro? Se faça essa pergunta. Você sabe o que você gosta? Você se conhece? Isso é um grande fator hoje de falta de desejo, porque as pessoas não conhecem os caminhos do seu corpo. Não é mesmo, Glauber? Isso daí é essencial conversar, né? Eu vejo casais, eu atendo muitos pacientes que um indica o outro, ou atendo o marido, depois vem a esposa, né? E a gente conecta, às vezes, muitas coisas que acontecem nas duas consultas, e eu sugiro assim, vocês têm que procurar ajuda, né? Porque deixa na normose, né, que é a questão de deixar a vida me levar e aquilo ali vai até uma hora explodir, né? E um dos pontos que há uma quebra daquele relacionamento é justamente o sexo, né? Que não foi discutido há anos, né? Um vai se machucando, ou a mulher que cede demais, né, em relação ao sexo, que eu vejo muito isso, né? Ah, doutor, você tem relação? Eu pergunto. Tem, doutor, eu sou casada. Então você vê ali uma negação que ela não quer ter relação, né? Então assim, tem que discutir para evitar abusos, né? Ela se sentir humilhada dentro daquele casamento. E o marido conversar, né? E procurar fazer curso, procurar fazer uma terapia com uma pessoa que trabalhe com isso, com terapia de casal, com terapia de sexo, procurar curso de fazer tantra ou outra coisa, não? Ou então mesmo procurar um médico para estimular, né? Às vezes é uma alteração hormonal, é um problema de tireoide, é um problema de falta de hormônio. Nós temos até perguntas, Glauber, sobre questão de reposição hormonal para a questão de menopausa. Pessoal, a gente vai fazer uma live só sobre essa idade, essa meia-idade, reposição hormonal, porque a gente vai conseguir falar isso com muito mais clareza. Hoje nós vamos falar num sentido mais geral, mas vocês podem mandar todas as suas dúvidas no nosso direct, porque às vezes quando vocês perguntam aqui, na hora que salva a live, às vezes não ficam as perguntas. Então vocês podem enviar todas as suas perguntas no meu direct, que depois eu encaminho para o Glauber e a gente já vai montar a próxima live especificamente para essas perguntas para vocês, tá bom? O que é importante? Quais são os outros fatores que interferem no desejo? A questão da autoestima, a questão do seu corpo. Você está satisfeito com o seu corpo? Será que você faz o seu melhor para que você atinja o seu desejo? Porque, assim, gente, não precisa ser magro ou ser gordo, mas o importante é você estar feliz com você, é você se sentir sensual, é você se sentir desejada. Então, se você não está satisfeito com o seu corpo, como que você vai conseguir enxergar isso no seu parceiro? Então, é muito importante você ficar atento também à sua questão da sua autoimagem. Algumas vezes nós temos uma educação castradora, nós somos educados de formas com muitos tabus, com muitas dificuldades. Então, isso também fica, de alguma maneira, influenciando. Isso pode, isso não pode. Ainda hoje tem, né? É demais, é muito. Eu tenho pacientes aqui muito novos. Mas não pode, é pecado, é proibido, não posso deixar, não, sexo oral, isso não é do bem. Sexo anal, então, nem pensar. Então, assim, ainda existe muitos tabus, muitas questões da educação, que é importante vocês olharem para tudo isso, olhar o que vem me atrapalhando, que pensamentos vêm na minha cabeça quando eu penso em ter uma relação sexual, em me soltar na cama, em ser uma pessoa que busca essa plenitude, esse prazer no sexo. Por qual motivo eu não posso ter prazer no sexo? Onde nós aprendemos que a gente não pode se soltar, que a gente não pode manifestar os nossos prazeres? Em algum lugar na nossa mente está lá, não posso falar, não posso gemer, não posso fazer nada. Quer dizer, ou eu me solto, ou eu me entrego, ou eu me conheço, ou a gente não vai conseguir atingir essa plenitude. E também tem aquelas causas que causam já as disfunções, que são os traumas de primeiros relacionamentos, aqueles traumas de abusos sexuais, que muitas vezes aí deixam pessoas com várias disfunções, como a dispareunia, o vaginismo, a falta de orgasmo, que isso tudo tem que ser olhado realmente... Relacionamento com os pais, né?
Os pais. Relacionamento dos pais com agressividade, pais alcoólatras, tudo isso influencia na forma como a gente enxerga o nosso pai. E influencia a forma como a gente vai soltar nessa questão da sexualidade, né? E agora eu quero pedir aí, nós já passamos um pouquinho, eu quero pedir para o Glauber falar um pouquinho de dicas da área física aí, da área, o que pode ser feito para que essa sexualidade melhore. Porque, assim, muitas pessoas têm uma necessidade de um caminho a seguir. Você tem alguma dica para dar para a gente aí, Glauber? Tem sim. Hoje, não só para a questão da sexualidade, mas para uma boa vida de maneira bem ampla, é tentar dormir bem, se alimentar bem, evitar carboidratos simples, né, que aí dificulta de você engordar, fazer exames periódicos. Isso tudo é um autocuidado. O autocuidado é essencial. Então, se você se autocuida, você tem a possibilidade de acessar o outro, né? Esporte é essencial, mexer, sair da zona de conforto, né? Seja uma caminhada, uma corrida, um pilates, musculação, mexer. O fato de você se mexer, vários neurotransmissores são liberados, o corpo aumenta o metabolismo, há uma ativação das glândulas e uma explosão de hormônios acontece. É desafiador, muitas das vezes, você sair daquela zona de conforto, mas depois de 2, 3 meses você consegue sair daquela situação e seguir em frente. Pegar sol é essencial, né? A vitamina D é essencial também no processo da formação dos hormônios. E ter muito cuidado em relação ao uso de medicações de uso crônico. Está com depressão ou está com uma crise de choro, usa antidepressivo. Está com colesterol alto, começa a usar uma medicação para baixar o colesterol. Então, assim, tem várias maneiras de você evitar isso. De evitar, né? Então, assim, alimentação, atividade física, isso tudo evita que você use produtos que vão causar mal aos seus níveis hormonais. E com consequência, interferir na questão do desejo sexual, sendo tanto homem quanto mulheres. Então, e para as dicas para a parte emocional, eu vou estar falando com vocês um pouco agora sobre quais os caminhos você pode fazer para poder começar a mudar aí esse caminho da sua plenitude. Eu comecei a falar um pouquinho agora mesmo, um dos principais caminhos, pessoal, é o autoconhecimento. Conhecer seu próprio corpo, conhecer a sua área genital, conhecer sua vulva, conhecer as partes, pequenos lábios, grandes lábios, conhecer o clitóris. Pessoal, nós precisamos conhecer o nosso corpo. Não é vergonha, não é pecado. Nós precisamos saber tudo que está lá no nosso corpo, enxergar, botar um espelho, conhecer o nosso corpo. E agora, nosso corpo não é só a área genital, nós temos um corpo que dá prazer. Então, explore o seu corpo, perceba todas as áreas do seu corpo, todas as áreas de juntas, as juntas do quadril, do joelho, todas as áreas são prazerosas, o pescoço, que já é mais utilizado, as orelhas, costas, cabelo, a virilha. Explore seu corpo, conheça seu corpo, saiba aonde você gosta de ser tocada e como você gosta de ser tocada. E depois que você conhecer o seu corpo, faça essa mesma jornada no corpo do seu amor. Procure conhecer o que ele gosta, como ele gosta de ser tocado. Então, assim, procure... A minha filha está aqui me auxiliando com as perguntas, gente, por isso que eu estou olhando de vez em quando do lado. Como saber, de fato, se conheço a minha parceira? Sentimos muita atração pelo outro e tem sexo muito bacana. Mas na maioria das vezes, mas nem sempre sei como consigo satisfazê-la. Gente, eu só li porque a pergunta tem a ver com esse momento que eu estou falando. É uma pergunta que acabou de entrar aí. Então, o que acontece, gente? A gente tem várias formas de a gente conhecer o outro. Uma delas é perguntando para o outro. Mas, às vezes, nem o outro conhece, nem o outro sabe. Então, nós podemos brincar, tocar, massagear, brincar com diferentes objetos para poder perceber no corpo aonde o seu corpo responde melhor. Existem formas de toque, tem gente que responde mais com um toque mais lindo, outros com um toque mais com a unha, outros gostam mais de uma lambida, de uma mordiscada. Então, a gente só vai conhecer isso experimentando, vivenciando. E a outra forma é você calibrar.
Quando você está fazendo alguma coisa, a pessoa vai reagir. Então, você precisa estar o quê? 100% atento àquilo que você está fazendo. E à reação do seu parceiro. Porque muitas vezes você está fazendo um carinho, está fazendo uma carícia, ou está fazendo um sexo oral, e a pessoa dá aquela repulsada para trás, assim, a pessoa está, de alguma maneira, falando que, opa, está me machucando, e a pessoa continua, não percebe aquela linguagem não verbal. Então, a pessoa pode te falar de forma direta e pode te falar de forma indireta. Então, fiquem atentos. Quando você estiver fazendo um carinho, quando você estiver fazendo uma carícia, vá observando o que está acontecendo aí do outro lado. Como que essa pessoa está reagindo. E essa pessoa também, gente, tem gente que acha que o outro tem uma bola de cristal. Então, a gente tem que fazer aquilo que o outro gosta. Você entendeu? E para fazer o que o outro gosta, a gente tem que contar. E se a gente quer que as pessoas façam o que a gente gosta, a gente tem que contar. Vai assim, vai mais devagar, vai mais... Existem formas de falar com o corpo, existe forma de falar dando sinais. Você pode usar diversas formas. Não é mesmo, Glauber? O que você acha disso aí? Então, eu estou pensando aqui, o que eu vejo, as questões da reclamação, a ausência de preliminares, né? É essencial, principalmente para as mulheres, né? Uma queixa frequente que há uma ausência de preliminares, ou o sexo não é apenas penetração e gozar, né? Essa aí não se resume a isso, né? O sexo é o caminho para chegar a um ponto ápice. Às vezes esse ponto ápice nem chega a acontecer, mas o importante, como o André falou, é o toque, é o conhecer, é saber que eu gosto, que não gosto, e perguntar mesmo, você gosta que eu faça isso? Porque às vezes você tem uma parceira que gosta de uma mordida na orelha, outra já não gosta, já arrepia, então assim, o importante é explorar, né? Conhecer de maneira delicada, e não aquele, né, o negócio só penetração, gozou e acabou, e a mulher fica às vezes a ver navios, né? Deus me livre desses homens, viu, Glauber? Penetrou, acabou. Isso aí geralmente deixa a mulher a ver navio, não é isso? Então, gente, o que é importante? O Glauber adiantou aí uma das minhas dicas, que é a questão da preliminar. Essa questão da preliminar, eu vou falar dela aqui agora, mas eu ia falar de um outro fator antes. Mas o que é importante? Preliminar para a mulher, muitas vezes, é mais importante do que o preto principal. E os homens enxergam a preliminar como preparar para atacar. Então, assim, quanto mais rápido ele conseguir fazer o que tem que fazer para poder chegar na penetração, enquanto houver essa divergência de pensamentos, não vai haver a conexão. Porque a preliminar, o orgasmo, ele é segundos, a ejaculação é segundos. Agora, quando você faz uma preliminar bem feita, uma exploração do corpo um do outro, perfeita, dos pés à cabeça. Gente, outra coisa que eu vejo muito no meu consultório, preliminar não é só a mulher receber, porque a mulher também está muito mal acomodada. Não é, Glauber? Isso mesmo. Está muito mal acomodada de querer só receber. É uma troca, né? É uma troca. Uma troca é o homem explorar o corpo da mulher e a mulher explorar o corpo do homem. Apesar de a maioria dos homens ainda achar que só tem pênis, o homem tem um corpo. Então, eu vejo a preliminar como um prato principal fantástico. Depois vem outro prato principal, que é a parte da penetração. E depois tem aquele terceiro, que é a sobremesa, de ficar juntinho, de estar ali juntinho, de curtir realmente. A gente gasta horas para fazer uma comida e jantar ou almoçar. Que passa rápido, né? Come rápido. A gente vai fazer um esporte, a gente gasta 1 hora e meia. E às vezes o homem e a mulher, mais ainda o homem, quer ir para a cama e fazer sexo em 5 minutos. Então, por qual motivo a gente não investe tempo nessa questão da sexualidade, né? É uma outra questão, uma outra pergunta, uma outra pergunta que veio aqui, estava falando da questão do corpo, que a pessoa perguntou assim, que ele se sentia bem com o corpo dele, mas não sabe se o par sente esse mesmo conforto. Gente, o principal é você se sentir bem. Se você gosta do seu corpo, se você gosta de como você se expressa, você precisa encontrar alguém que ama você como você é. Senão vocês vão entrar naquela ciranda, igual aquelas pessoas que saem fazendo um monte de plástica para poder agradar o outro.
Eu gosto de peito pequeno, mas eu vou botar peito porque esse companheiro gosta, mas aí depois você muda de companheiro e o outro não gostava de peito grande. E aí? Você gosta de quê? Ah, eu gosto de ser assim. Então, do jeito que eu gosto, eu preciso encontrar alguém que me ama do jeito que eu gosto. Não é que você não possa colocar um silicone ou alguma coisa para agradar o seu companheiro, não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que vive para agradar o outro, mesmo se desagradando. Então, o que é importante é você fazer as coisas para se agradar. Tem uma outra pergunta aqui, Glauber, falando comigo e com você, sobre se é comum a ausência de libido em mulheres mais jovens. É o que eu falei, eu tenho visto isso cada dia mais. Bastante. Cada dia mais. Essa cobrança, esse início da vida sexual, muitas pessoas muito novas, às vezes sem a maturidade para estar vivenciando. Então, assim, é muito importante. Uma outra pergunta que também foi a questão de ausência de libido em mulheres mais jovens e da questão da homoafetividade. Gente, hoje nós estamos falando do desejo da mulher, independente da sua orientação sexual. Se você é uma mulher que gosta de outra mulher, são duas mulheres que vão estar vivendo as mesmas situações ou situações parecidas. Quando eu atendo, por exemplo, os homossexuais masculinos, são dois homens. Então, imagina, são dois homens que pensam só com o falo, só com o pênis. Então, assim, a cobrança entre eles ainda é muito maior. Quando a gente tem duas mulheres, geralmente as mulheres gostam de ser tocadas, gostam de ser acariciadas. Então, assim, se tem uma falta de desejo aí, precisa verificar o que está acontecendo. Se tem uma questão de química, se tem uma questão de cheiro, porque, assim, tem várias coisas que interferem no desejo. Agora, muitas vezes a questão está com a gente mesmo. Às vezes a gente gosta da pessoa, mas a gente não despertou ainda essa questão da energia sexual. A gente tem que estar olhando para isso. E isso é uma coisa importante. Quando alguém pensar em olhar para isso, busquem profissionais especializados. Um psicólogo convencional, ele não trata a sexualidade. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma matéria na faculdade de sexualidade. Eu, Mário, várias pessoas fizemos 3 anos fora só de formação em sexualidade. Então, a sexualidade, a terapia sexual é uma especialidade para médicos, para médicos e psicólogos, geralmente, que são terapeutas sexuais. Então, quando vocês forem buscar esse tipo de ajuda, busque com pessoas especializadas. Isso é muito importante. Um médico que tenha conhecimento e trabalho. Uma coisa é atender paciente com queixa sexual, um médico, por exemplo. Outra coisa é ele fazer terapia sexual no paciente. Para isso, tem que ter uma formação de terapia sexual. Outra coisa, André, que eu queria pontuar, acrescentar aqui, é também a mídia, a televisão, a indústria pornográfica, ela traz uma mensagem que é completamente negativa, né? Onde as mulheres são mostradas de uma maneira totalmente exposta, no homem bastante ativo, né? E muito esse espelho naquilo, onde as mulheres têm mega orgasmo, com vários gemidos, e não é aquilo, a realidade não é aquilo, nem para o homem, nem para a mulher. E aquilo ali acaba que várias pessoas adquirem aquilo, adolescente, adulto, como sendo a realidade. E ficam se rebaixando em frente ao desempenho daquelas pessoas, né? O que você acha? A pornografia é uma maneira de inibir também a questão de desejo sexual. Então, infelizmente, por mais que a sociedade tenha avançado em várias coisas, existe toda uma liberdade de se ter relações sexuais, só que as pessoas não ampliaram a mente em relação à educação sexual. Ainda se é muito difícil o diálogo entre pais e filhos, não se conversa sobre sexualidade. Algumas vezes até os próprios pais tentam conversar, mas os filhos também, como esse assunto é tabu lá fora, então também não se sentem à vontade para ter essa conversa. Então acaba que a escola da sexualidade acaba sendo a pornografia. Isso. E aí o que acontece? Que modelo que eles estão vendo ali? São modelos que foram escolhidos por ter um pênis acima da média, e são formas de desempenho que não são as melhores formas para o casal. Que levam a frustrações, né?
que só leva à frustração, porque as pessoas fazem tudo que eles veem lá no filme e não conseguem ter os resultados que eles veem lá no filme. Porque não está comprovado, André, que neurotransmissores são liberados de maneira diferente e quimicamente alterada a parte cerebral também pelo excesso de pornografia. Eu tenho tido muitos problemas, inclusive nos relacionamentos, por questões de vício em pornografia de uma das partes do casal. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser acordado, porque a partir do momento que você busca pornografia, mas que isso não está acordado, isso pode caracterizar para algumas pessoas como traição virtual. Tem até um vídeo meu lá no YouTube que fala sobre isso. Então, quando a gente tem essa questão da pornografia, isso tem que estar acordado. Porque muitas vezes o par pode se sentir comparado, pode se sentir diminuído. Ah, mas por que tem que buscar isso na pornografia se ele tem eu? Então as pessoas se sentem comparadas, e os homens também, porque eles começam a comparar tamanho de pênis. Semana que vem, gente, nós vamos falar sobre desejo sexual masculino. Quem vai estar aqui comigo vai ser o Dr. Mário Cruvinel. Então, assim, semana que vem nós vamos passar a live inteira falando sobre essa parte masculina, tá bom? Então, assim, só para dar uma pincelada aí, para vocês irem entendendo isso. Uma outra dica que eu dou para você, eu quero que vocês anotem essas dicas, hein, gente? Autoconhecimento, autoestima, lidar bem com o seu corpo. Uma outra coisa importante, mente sã, gente, corpo são. A vida não vai parar para ninguém fazer sexo. Então, nós temos que aprender a olhar para a vida de uma forma diferente. Você vai continuar resolvendo situações ou problemas, como vocês chamam, o dia todo. Vocês vão continuar tendo que cuidar dos filhos, vocês vão ter que continuar. O que tem que mudar é a forma como vocês enxergam essas situações. Então, quando você lida com a vida de uma forma mais leve, quando você enxerga a vida de uma forma mais leve, vocês vão chegar na hora do momento sexual, seja de manhã, seja de noite, ou a hora que vocês gostarem, vocês vão estar mais preparados para vivenciar o prazer. A sua mente vai estar mais preparada, o seu corpo vai estar mais preparado. Uma das coisas que pode ajudar muito também é a meditação. É onde vocês aprendam a conectar com o seu corpo, com a sua energia, com o seu desejo. Tudo isso também ajuda muito vocês. E aquilo que o Glauber já até falou, mas a gente vai dar uma focada aqui, que é a questão do diálogo, gente. Intimidade e interação. Tem pessoas que estão interagindo com o marido há 20 anos, mas não tem intimidade. Tem gente que até hoje transa de luz apagada. Tem gente que não conhece o corpo do parceiro, que não conhece os pontos fracos do parceiro. E tem muitos homens que não sabem como agradar uma mulher. Quer partir direto para o abraço, porque ele é comparado ao fogão elétrico, e como ele é um fogão a lenha, eles querem partir direto para o abraço, não aquecem a mulher. Então, é muito importante que exista um diálogo, que se converse sobre sexo. Se a gente não consegue falar sobre sexo com o nosso companheiro, com quem que a gente vai falar? Com os nossos filhos? Então, essa intimidade começa com o nosso par. É ali que começa a intimidade, é sabendo o que o nosso par gosta, como ele gosta de ser tocado. Ah, mas eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Nós vamos conversar muito nesse espaço aqui, gente. Nós vamos conversar sobre muitas coisas, mas quando a gente se permite experimentar, quando a gente se permite perceber, olhar para o outro verdadeiramente. Se você olhar para o outro verdadeiramente, olhar para o seu objeto de desejo verdadeiramente, até aquelas disfunções que estão incomodando vocês vai mudar. Porque vocês não vão ter espaço para se preocupar. E se eu falhar? E se eu não der conta? E se eu for rápido? Gente, desconecta do problema. Conecta no desejo. Conecta no seu par. Isso é fundamental. Conectar no seu par. Uma preliminar pode começar de manhã, né, André? Pode começar o dia todo. Aliás, até a noite, relação, né? Até a relação pode começar pela manhã, pela madrugada. E terminar à noite, né? Terminar à noite. Gente, a gente, numa árvore, não vive sem água. De vez em quando, a gente tem que ir nas plantas, arrancar toda aquela terra, cortar as raízes e adubar tudo de novo. Senão, o que acontece com o tempo? Ela morre. Agora, a gente acha que a gente
escolhe um par, namora, casa, hoje tem várias formas aí de relacionamento, e a gente acha que, pronto, já conquistei, não preciso fazer mais nada, vou levar minha vida, vou fazer tudo que eu gosto e deixo o outro ali largado. Gente, quem ama, cuida. Não existe relacionamento sem cuidado, não existe planta que dá fruto sem ser cuidada, sem ser podada. Não existe uma comida boa sem que você tire um tempo para prepará-la. Então, se você quer ter uma plenitude sexual, vocês vão ter que começar a mudar a rotina de vocês. Tirar aí 15 minutinhos por dia, que seja, só para ficar com o seu par. Cuidar do seu par, olhar para ele de verdade, dar atenção plena para o seu parceiro. Isso é fundamental. É você estar 100% escutando 100% o seu par. Quando você escuta 100%, você sabe até o que fazer para que acender aquela energia sexual dele ali. Não é mesmo? Quer falar alguma coisa aí, Glauber? Eu tô vendo que você está pensando aí. Não, eu estou pensando em coisa do dia a dia aqui. Eu fiquei pensando aqui a importância também de vez em quando, gente, sair da rotina. Fazer uma coisa diferente, fazer uma massagem, comprar um olhinho, fazer uma massagem, uma vela, ou ir café na cama, né? Café na cama, ir no motel, fazer qualquer coisa diferente, gente, fazer sexo. Sem pedir, tem que ser espontâneo. Sem pedir que a pessoa parta, tenha iniciativa, fazer sexo em lugares diferentes. Gente, aqui todo mundo gosta de fazer sexo em alguma posição, isso é normal. Tem uma posição que você já aprendeu a chegar ao prazer, às vezes você quer fazer, mas não precisa ir direto para ela, vai brincar, vai explorar outras posições, descobrir novos movimentos, na hora que você achar, não, agora está na hora de ir para aquela posição que eu gosto, aquela posição que eu consigo chegar, aí você vai. Então, assim, tem várias, é importante essa variação. A rotina é importante, mas a variação também é importante. E eu quero falar uma coisa com vocês que é fundamental e que vocês só vão conseguir colocar tudo isso em prática se vocês ouvirem o que eu vou falar agora, que é a autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer isso por você. Ou vocês assumem o leme do seu navio e vai em busca disso, e começa passo a passo, independente de onde você está, comece, dê um passo. Se até a semana que vem vocês me contarem que deram um passo do que vocês ouviram aqui hoje, e vocês não pararem mais, eu tenho certeza que até não sei quando que vai essas lives nesse formato aqui, eu estou num projeto, eu estou começando, vai depender aí de quantos aviãozinhos vocês mandarem, quantas pessoas forem aderindo, porque isso me motiva. Quanto mais pessoas estiver aqui, com quanto mais pessoas eu puder contribuir, mais eu vou querer estar aqui com vocês, mais eu vou querer me preparar para estar aqui com vocês, porque a gente estuda muito, a gente busca muito essas coisas, e eu quero muito que vocês entrem nessa busca comigo, de buscar o eu supremo, e o eu, de botar esse foguete para subir, de pegar essa questão da sua potência e colocar ela na sua potência máxima. E isso depende de você, depende da sua atitude. Se você não der conta sozinha, busque ajuda. Tem vários profissionais capacitados aí, o que vocês precisarem, a gente tem como ajudar você. Mas não deixe de tomar uma atitude, de pelo menos conhecer seu próprio corpo. Conheça um pouquinho mais seu corpo essa semana e você já vai ter dado um grande passo. Na semana que vem você conhece o corpo do seu par. E assim por diante. Vai fazendo as coisas devagar, mas faça. Vocês não vão mudar aquela zona de conforto que vocês estão acostumados se vocês não começarem a agir. A atitude é a que faz a diferença em tudo. A gente está, assim, quase caminhando para o final, Glauber. Eu quero que você tenha alguma palavra final, alguma coisa aí. Vou falar uma frase que eu acho que é conhecida por várias pessoas, eu acho que assiste aqui, que fizeram o treinamento do 1, 2, 3, 4. Então, assim, serve também para essa situação. Sua vida muda quando você muda, né? Então, você tomando atitudes ativas, né? Você consegue mudar muitas coisas, tanto em relação a você, né? Que o sexo não é só com o outro, o sexo consigo mesmo, né? A libido consigo mesmo, quanto o seu parceiro, sua parceira, namorado, casado, ou às vezes um ficante.
faz uma grande diferença. Então, quando você muda, a sua vida muda, né? É isso que eu tenho para falar. Glauber, assim, muito obrigada. Eu quero te agradecer imensamente. Obrigado pelo convite. Pela sua presença. Eu quero falar que ele vai estar aqui comigo muitas vezes nesse projeto, porque ele trabalha com diversas faixas etárias. Nós vamos falar de coisas específicas e eu vou estar conversando muitas vezes aí com o Glauber. Muito obrigada pela sua presença. Se você quiser continuar aí com a gente, estou aqui. Só vou estar encerrando algumas coisas. Pessoal, eu quero pedir para vocês me acompanharem lá no YouTube, porque eu estou colocando lá alguns vídeos. Vou ver se eu consigo gravar esse aqui e deixar lá para vocês também. Me sigam lá, Andréia Maiolino, vocês vão ver minha foto lá, porque tem mais de uma pessoa lá. E eu também criei um perfil específico para essa questão do plenitude sexual. Mas como a maioria dos meus amigos ainda estão nessa página, eu vou continuar fazendo aqui até que a gente consiga migrar todas as pessoas que estão interessadas nessa parte de sexualidade para outra página. E eu começo a fazer lá no Plenitude Sexual. Então, assim, vou postar mais coisas lá nessa questão da sexualidade, posts, stories, tudo dentro dessa parte da sexualidade. Então, quem quiser me seguir lá no Plenitude Sexual, eu vou ficar muito feliz. Eu espero, assim, que realmente eu esteja contribuindo com vocês. Eu quero que vocês deem aí seu feedback no meu direct, pode me mandar, eu vou fazer questão de responder um a um. Seus depoimentos, suas dúvidas, suas sugestões de temas. Isso aqui é um espaço para nós, para a gente compartilhar. Infelizmente, eu não consigo ver aí todas as pessoas. Eu percebi até que a minha sogra de São Paulo está aí online, com mais de 80 anos, me parabenizando. Fiquei muito feliz. Um beijão para todo mundo aí de São Paulo, pessoal de Goiânia, vários amigos aqui da região, gente de São Paulo. Então, assim, muito obrigada, amigos aí do Você. Então, assim, muito obrigada pela presença, muito obrigada por tudo. Me sigam lá nas páginas, coloquem suas sugestões, gente, porque o meu objetivo aqui é contribuir com você. E vou falar mais uma vez, eu acredito que nós somos campeões, e um campeão busca a sua performance máxima em tudo que faz. Quem me conhece sabe que eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E vou continuar dando o meu melhor aqui com vocês, trazendo pessoas que eu acredito nelas, que possam contribuir com vocês, para que a gente possa desenvolver. Só que nada tira a responsabilidade de vocês, de buscar o caminho de vocês, de se responsabilizar por que seja uma mudança, um ato diferente por dia. Eu quero saber quem que assume esse compromisso aí comigo. Põe a mãozinha aí para cima aí. Quem quer atingir esse prazer? Gente, vocês não têm noção que vocês podem sentir muito mais prazer do que vocês estão sentindo hoje. Então, assim, aproveita esse momento para refletir, para perceber. Sexta-feira eu fui convidada para estar na página do relacionamento humano. Eu vou falar novamente sobre desejo sexual feminino. Então, quem perdeu aqui, quiser ir lá, eu ver minha live lá de novo. Eu vou estar lá às 7 horas da noite. E semana que vem, gente, quarta-feira, toda quarta-feira, neste horário, 20 horas e 3 minutos, eu vou estar aqui com vocês, com convidados, ou quando não tiver convidado, eu mesma. Estou aqui com vocês, à disposição de vocês. Então, me mande seus temas, não se acanhem, escrevam. É tudo muito sigiloso, estão em minhas mãos, então, assim, eu cuido com muito amor de tudo isso, de cada informação que vocês me dão, de cada depoimento, com a mesma ética que um psicólogo cuida da vida dos seus pacientes, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, espero vocês lá na próxima quarta e na sexta-feira também, quem quiser ver mais um pouquinho sobre desejo sexual feminino, eu vou estar lá com o Fabiano no relacionamento humano. Tá bom? Glauber, muito obrigada. Até mais. Obrigado. Lembre-se, a responsabilidade é nossa, pela nossa mudança. Quem precisar de qualquer tipo de ajuda, me chama no privado, tá bom? Muito obrigada. Bye, bye para vocês. Gravar.
compartilhando no GTV. Entendido. Deixa eu finalizar aqui. E onde que eu salvo? Não sei. Pode ver. Onde que eu tenho aqui, não? End.